Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos celebrareis. Depois pôs Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver do homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por ter tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 do sepulcro da tarde, a celebraram com pães asmos e ervas amargas, e comeram. Dela nada deixaram até amanhã, e dela não quebraram osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, o celebraram. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim o celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, seguindo o mandato do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, e cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés.